no capítulo 47 do livro de Ezequiel. A partir do verso 3, porque os irmãos já têm a compreensão dada pela primeira leitura. Saiu aquele homem para o oriente, tendo na mão um cordel de medir. Mediu 1000 côvados e me fez passar pelas águas, águas que me davam pelos tornozelos. Mediu mais 1000 e me fez passar pelas águas, águas que me davam pelos joelhos. Mediu mais 1000 e me fez passar pelas águas, águas que me davam pelos lombos. Mediu ainda outros 1000, e era já um rio que eu não podia atravessar, porque as águas tinham crescido, águas que se deviam passar a nado, rio pelo qual não se podia passar. Esta é a palavra de Deus que Ele aplica ao seu coração esta noite. Faça uma oração ainda de pé, por você mesmo, para que o Senhor nos ilumine. Santo Pai Celestial, obrigado pela Tua palavra à nossa frente. Ilumina a Tua palavra pelo Teu Santo Espírito ao nosso coração, em nome de Jesus. Amém. A igreja do Senhor Jesus Cristo é vista na Bíblia por algumas imagens. Por exemplo, em Cantares capítulo 6, versos 10, é dito que, metaforicamente, que a igreja ali é um exército com bandeiras. Paulo fala da igreja como um corpo, um organismo, com toda a sua interatividade. Os profetas, muitos deles, falavam da igreja como a Assembleia dos Santos. Jesus se referiu à igreja como um rebanho, como um pastor. Ezequiel, este profeta do capítulo 47, no capítulo 37, no famoso capítulo sobre o vale dos ossos secos, a igreja é vista depois de os ossos se conectarem, cada um osso ao seu osso, e se erguerem esqueleto por esqueleto, e se formarem nervos e carne e pele sobre eles. Quando eles se levantam, diz a Bíblia, eles formam um exército sobremodo grande. A imagem que está aqui neste capítulo, no 47 de Ezequiel, nos traz à memória o templo. Não se refere aqui ao templo de Herodes, por exemplo, da época de Jesus, que Herodes reformou, que era considerado uma das 7 maravilhas, uma das maravilhas do mundo antigo. Não se trata também do templo construído por Salomão, que foi destruído e que foi reconstruído 2 vezes pelo menos. Aqui, o que está claro é que há uma metáfora do templo enquanto projeção da misericórdia e do milagre, da bondade e do favor de Deus para os homens, para toda a terra. Então é visto como o centro de onde emanam as águas que vão curar a terra. Essas águas estão aqui, estão descritas, vocês já viram. Mas antes disso, no capítulo 40 de Ezequiel, quando começa toda essa visão do profeta que termina nesse capítulo, ali o profeta que profetizava que estava no exílio, que profetizava no sertão, no meio do mato, junto ao rio Quebar,
diferentemente de Isaías, que profetizava do palácio, ele recebe agora uma visão. Um homem chega a ele, disse, um homem vindo do céu, um ser angelical, trazendo consigo, isso no capítulo 47, um cordel de medir, certamente media por côvado, e também uma cana de medir. 2 instrumentos de medição. Ele começa a medir o templo. Ele mede todas as janelas, todas as portas, todas as câmaras dos sacerdotes, dos levitas. E do capítulo 40 até 47 é tudo isso. Ele fala da medição da soleira da porta, do vestíbulo, do átrio, da porta do norte, todas as dimensões, todos os compartimentos, todos os elementos, toda a geografia do templo, da construção daquele templo, desse templo que é tido como um modelo de uma espiritualidade de Deus, da vontade de Deus para nós. Parece assim uma maquete do templo de Deus enquanto espiritualidade para a nossa vida. Tudo é medido. Então aqui o profeta começa dizendo, depois disto, depois de toda essa medição através do templo, de todos os departamentos, os compartimentos, o homem que estava com o cordel de medir, aqui ele só fala no cordel, não fala mais na cana, me fez voltar à entrada do templo, e eis que saíam águas. Então o profeta mais uma vez é direcionado por esse ser angelical, que o guia, o dirige para ver não um filete, mas um nível de água saindo da soleira, debaixo da soleira da porta do templo, a frente do templo, aqui dava para o oriente, e havia águas que saíam dali, e essas águas saíam debaixo da construção da porta do templo e fluíam para a direção do Mar Morto. Essa passagem é compatível com a passagem do profeta Zacarias, capítulo 14, verso 8, que diz, naquele dia, águas puras e correntes fluirão de Jerusalém, metade delas para o mar do Oriente, o Mar Morto, e a outra metade para o mar do Ocidente, isto é, o Mediterrâneo, e se dará tanto no verão como no inverno. Também é compatível com a versão, com a passagem de Apocalipse 22, certamente João, o apóstolo, conhecia bem o profeta Ezequiel, a leitura, o livro dele, e ali fala sobre a visão dele, já no final do livro. Ele diz que havia uma praça, o lugar era celestial, e no meio da praça havia um rio, e havia árvores que davam frutos para a saúde das nações. Então, a ideia é que ali era o centro da cura e da saúde e da prosperidade mundial. O verso 1 do capítulo 47 fala do homem conduzindo agora para a porta do templo, as águas que saíam debaixo da soleira do templo, e que significam, em geral, os comentaristas afirmam que é do trono de Deus, como está escrito no Salmo 47, há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. O profeta está vendo isto, o homem está levando o profeta, está vendo isto, vê isto, e elas se conduzem para o leste, para o oriente, porque ali elas vão culminar no Mar Morto, porquanto a casa de Deus está voltada para o oriente, e as águas desciam de debaixo do lado sul do templo para o altar, para o sul do altar. Ezequiel, o profeta, é trazido de volta pelo portão norte para as cortes dos sacerdotes, para o lugar onde tem as câmaras que os sacerdotes ocupavam. E tendo alcançado aquele portão, ele viu águas que tinham sua nascente sob o limiar do portão. É verdade que na visão que começa no capítulo 40, volta para lá um pouquinho, você percebe que o profeta está no monte. A visão do templo que ele vê enquanto maquete de espiritualidade para o povo de Deus, ele a vê em cima do monte, diz a Bíblia, muito alto.
Tudo indica, pela lógica, não havia fontes de águas grandes, até porque era muito alto. Não havia isto lá, porque era o topo de uma colina. No verso 2, você pode acompanhar, é dito que, mais uma vez é repetido, que a água fluía do portão externo para o oriente. Ao sudeste de Jerusalém, entre a cidade e o Mar Morto, estendia-se o grande deserto da Judéia, deserto de Judá. A região era considerada a mais inóspita, a mais seca de todo o país. Ali, por causa do acentuado declive e por ser calcário, não havia condições de a água ficar retida e muito menos causar vegetação, portanto era tudo muito seco. Só que ali havia um poço como de Engedi. É para recuperar esta geografia árida, que simboliza, que representa a aridez espiritual da igreja de Deus, que são enviadas águas do templo do Senhor, do trono do Senhor, para o leste, fazendo o deserto florescer como rosa. Por fim, havia o próprio Mar Morto, em cujas águas eram amargas, que onde nem ser humano, onde um ser vivente pode existir, porque o nível de sal é muito alto, se bem que o Mar Morto não é o mar mais salgado do mundo. É o terceiro mais salgado do mundo. Mas o nível de sal é muito denso, a ponto de uma pessoa flutuar. Quando entra, ela pode ler um livro flutuando, que a densidade de sal é muito grande, porque é o lugar mais baixo da Terra. São 400 metros de profundidade. Então, tudo aqui leva a nos concluir que há uma resistência dos propósitos daquele que é o Deus da vida, mas em que pese toda resistência, por mais aridez que haja no lugar, por mais difícil que possa ser a situação da igreja de Deus, o Senhor sempre, o Deus supremo, que está sentado do seu próprio trono, Ele faz emanar rios de água viva para o seu povo. No verso 3, o homem se deslocou, o homem com o cordão de medir, se deslocou para o lado oriental e tinha uma corda de medir na mão, e enquanto se movia, ele totalizou 1000 côvados. Um côvado corresponde oficialmente, mais ou menos, a 46 centímetros. É o percurso, é o tamanho do antebraço de um judeu médio. Existem côvados maiores e menores. É tanto que no capítulo número 40, aparece o homem com uma cana de medir, e diz a Bíblia, cada côvado que tinha essa cana media um côvado e 4 dedos. Ou seja, parece que o côvado ali havia sido diminuído. Culturalmente as coisas são assim. Nós vamos relaxando, desgastando, desfazendo, menosprezando as coisas de Deus. E ao longo do tempo, a própria medida de Deus, a própria palavra de Deus se tornou, não aquela oficialmente que ele deu lá em Moisés, ou que Jesus disse no monte, do Sermão do Monte, mas ela já é muito menor do que o que foi dito. Então, um côvado ali parecia ser menor do que, para Deus ele já não era um côvado oficial, portanto ele diz, é um côvado e mais 4 dedos. Ainda no capítulo 3, é dito que o homem andou 1000 côvados, dá cerca de quase 500 metros. Vamos falar em 500 metros para não confundir a nossa cabeça, porque são 4 medidas, ele mede 4 vezes, então vamos medir 4 vezes 500. E quando ele mediu 500 metros, ele viu que a água que corria, que fluía do trono, do centro do templo, ela dava apenas nos artelhos, ela mal cobria o tornozelo, era algo muito raso.
alguma coisa que era quase insignificante. Sabe aquele leite vos dê a beber, disse Paulo, 1 Coríntios 3:2, não vos dê alimento sólido, porque ainda não podíeis suportá-lo, nem agora podeis, porque ainda sois carnais. É esse nível, tão pequeno, é tão ínfimo, essa constituição espiritual, que Paulo diz, vocês não podiam suportar, o nível de água era muito raso ali. Há uma igreja das 7 de Apocalipse, onde a quem são enviadas 7 cartas, a igreja de Sardes, que retrata bem esse tema, que ela se encaixa nesse nível de água. A Bíblia diz à igreja de Sardes, tu tens nome de quem está vivo, mas estás morto. É terrível isso. Isso é a coisa mais horrível que uma pessoa pode ouvir de Deus, mas a igreja de Sardes ouviu isso. Então, o nível de espiritualidade é uma fachada apenas. Ela tem a placa. Você apenas tem um nome escrito de evangélico, mas não tem impacto social, não tem impacto na vida do vizinho, não tem impacto nenhum na família, não tem relevância, não faz diferença, tanto faz como tanto fez ele morar aqui 20 anos, isso não mudou nada da nossa estrutura, não contribuiu com nada, porque não tinha profundidade. A igreja de Sardes, de novo, verso número 4 do capítulo 47, mediu mais 500 metros, agora, conduziu-me agora a um nível mais denso de água. As águas agora chegavam ao joelho. Ora, uma pessoa que experimenta dentro do mar, por exemplo, com água no joelho, ela é livre, ela é independente, ela pode se mover, ela pode fazer o que ela quiser, mas ela é autônoma, mas ela tem um certo grau de dependência, ela está, de certo modo, aprisionada àquele nível de água que já bate nos seus joelhos, ela tem dificuldade de se locomover, porque ela está mais ou menos sujeita ao nível de espiritualidade de Deus para a vida dela. A igreja de Tiatira era assim. Conheço as tuas obras, está escrito lá, o teu amor, a tua fé, o teu serviço, é o Senhor Jesus que está dizendo à igreja de Tiatira, a tua perseverança. Conheço e sei que as tuas últimas obras têm sido maiores do que as primeiras. Olha, Deus vê o crescimento, mas ele diz, tenho porém contra ti, que toleras esta mulher, que se diz profetiza, e ensina os meus filhos a se prostituir, e a comer e a servir coisas sacrificadas aos ídolos. Olha aí, tinha tudo, tinha uma espiritualidade relevante, visível, plausível, tinha algo que podia ser imitado, amor, fé, serviço, perseverança, crescimento, mas ainda estava contrariando a vontade de Deus. Ele diz, eu tenho contra ti, que toleras o mal. O tolerar o mal é exatamente igual a praticar o mal. Ficar calado com o mal é ajudar o mal. Mediu mais 500 metros, agora são 1.500. E me levou pelas águas que batiam na cintura. O nível agora é mais pesado. Nem todo mundo consegue se mover, mesmo dentro de uma piscina. Me lembro quando, no dia do batismo, teve uma jovem que disse para o pastor, que estava num plano mais fundo, ela disse, eu não quero ir para aí porque eu tenho medo, eu quero aqui mesmo no raso. Porque na cintura já deixa você quase dominado pelo volume de águas. Está mais perto de submergir na dimensão espiritual, mas a sua mente, a sua cabeça ainda está descoberta.
E é isso que faz uma pessoa vacilar, mesmo sendo uma pessoa crente, muito crente, envolvida com o Espírito Santo, envolvida com a obra de Deus, obediente, temente, arrependida, capaz de se arrepender. Assim era Pedro, o grande líder da igreja primitiva. Pedro é o homem que anda por cima das águas, mas em seguida, logo em seguida, afunda. Ora, andar por cima das águas, ninguém fez isso até hoje, senão Jesus. Pedro jura fidelidade a Cristo no maior nível que você possa imaginar. Logo em seguida, o nega veementemente, com palavras pesadas. Pedro é aquele que afirma categoricamente a mais importante afirmação acerca de Jesus: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Em seguida, começa a repreendê-lo para que Jesus não vá para a cruz. Pedro é esse homem que se alegra no Monte da Transfiguração como uma criança, mas dorme no Getsêmani na hora mais difícil de Jesus. É o homem que está quase submerso. O verso número 5 diz assim: ainda mediu mais 500 metros, e agora era um rio que eu não conseguia atravessar, porque a água havia subido muito, e já era tão profunda que só se podia atravessar a nado. Era um rio que não se podia vencer apenas caminhando, o que revela o estágio da impotência total do ser humano em relação a Deus. Estágio de dependência total. Estágio de obediência total. De vida cristã dedicada. É o estágio onde você encontra homens como Paulo, como Moisés, Abraão, Estevão, Noé, Enoque, Samuel, Neemias, Jeremias, Abel, Ana, Daniel, Isaías e todos os mártires da igreja primitiva e da igreja moderna. Aqui você encontra o homem e mulher, que é capaz de colocar o seu corpo como sacrifício vivo, santo e agradável, como culto racional. Você encontra nesse estágio o homem que ora pelos seus inimigos e abençoa os que lhe perseguem, que não resiste ao perverso, mas dá a outra face, que dá também a capa quando lhe tomam a túnica, que não tem olhos altivos nem língua mentirosa, que não trama projetos iníquos, que os seus pés não correm para o mal, que não semeia contenda entre irmãos. Aqui está o homem que não se conforma com este século, mas se transforma, renovando a sua mente. Está aqui, obrigatoriamente, nesse estágio, infalivelmente está aquele homem que não vive mais ele, mas Cristo vive nele. É nesse estágio que está. O homem que deixou tudo por amor a Cristo e considera todas as coisas como lixo. Está aqui. Está aqui aquele que passa por escárnio por amor de Cristo. Provas, açoites, enfrenta a morte, a espada, a perseguição, vive como peregrino, maltratado, afligido. Homens e mulheres dos quais o mundo secular não é digno, estão aqui, está nesse estágio. Está aqui o paciente, o crente benigno, o crente que não arde em ciúmes, o crente que não se ufana nem se ensoberbece, o crente que não busca os seus interesses, o crente que não se ressente do mal, o crente que não se alegra com a injustiça, o crente que sabe sofrer tudo ele sofre, está aqui. Não tem aquela pessoa que tudo sofre, não tem aquela pessoa que tudo crê, está aqui, que tudo espera, que tudo suporta. É aqui que ela está, na dimensão da imersão.
total. Está aqui aquele e aquela cujo amor jamais acaba. Porque esta pessoa que está aqui não lida, não vive, não trata, não relaciona com amor, eros, filéu e outros. O amor com o qual ela relaciona-se é o amor ágape. Portanto, ela está aqui porque o amor ágape não acaba. Você vê que há uma escala ascendente. Tornozelo, joelho, cintura, cobertura total. Como fazer para continuar, para não estagnar, para crescer? O que fazer? O que precisamos fazer para sair do marasmo espiritual? Você precisa saber que está em algum lugar. Em algum estágio desse você está. Onde é que você se encontra mesmo? Responda para você. O que fazer para sair para o próximo estágio? Espero que ninguém aqui esteja no primeiro. Mas se você tiver, parabéns, porque você não está fora. O que fazer para ir para o próximo? A questão toda não é onde eu estou, é para onde eu vou. Ou se eu vou, ou se eu quero ir. A grande questão aqui é evitar a estagnação. Água estagnada, imagina. Onde é que isso vai dar? Você precisa de Bíblia. Não existe nada mais poderosamente transformador do que Bíblia. A velha e surrada e antipatizada e mal falada, também muito lida, a Bíblia Sagrada. Você encontra, até nas farmácias você encontra para vender. Muito fácil. Você precisa da Bíblia. Você não precisa só ler a Bíblia. Ler a Bíblia, Satanás, lê. Ele citou para Jesus. Você precisa ter a Bíblia, como disse Davi: escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Você precisa ter a Bíblia como escudo. Não é um amuleto, é um escudo, é uma proteção, é uma arma de defesa para começar. Você precisa da Bíblia. Você precisa conhecer a Bíblia. Você precisa largar o WhatsApp e ler a Bíblia. Amém? Amém. Todo mundo disse amém. Então, todo mundo sabe o que é WhatsApp, pelo menos. Você precisa manter um nível de relacionamento mínimo com a Bíblia. Minimamente você tem que conhecer. Não é aquela leitura obrigatória, estéril, seca, aquela coisa mandatária que você tem que ler tantos capítulos por dia. Quando é de noite, se você não lê, você fica com dor de consciência. Não é isso, não. Isso não é espiritualidade. Você precisa ter a Bíblia para que ela lhe dê respostas que você não as tem, que você não encontra em lugar nenhum. Você precisa ter a Bíblia para alimentar a outros que têm fome, sede de justiça, que só você sabe onde há o alimento. Você é o instrumento se tiver a Bíblia. Você precisa da Bíblia para ajudar muita gente. Há muitas pessoas que não precisam de dinheiro enquanto pedem a você. Eu estava no sinal do trânsito, uma pessoa com uma placa: estou com fome. Essa pessoa não precisa necessariamente de comida. Comida é imediato. Mas se não der a Bíblia, ela vai pedir de novo. Ela precisa de conhecer o Deus da Bíblia. Conhecer a Deus é vida eterna. Conhecer a Deus é igual a ter vida eterna. Você não pode ter a vida eterna sem conhecer a Deus. E a vida eterna é esta: Pai, a vida eterna é esta, disse Jesus na oração sacerdotal, que te conheçam a ti como Deus verdadeiro e a Jesus como seu Filho. As pessoas precisam de vida eterna. Os nossos amigos, nossos vizinhos, as pessoas que nos cercam,
Os nossos familiares precisam entender o que é ter vida eterna. Precisam da Bíblia. Você precisa de oração. Você precisa, e essa oração aqui não é aquela que você telefona quando está muito angustiado para o irmão Pereirinha e diz assim: ore por mim aí, irmão, que eu estou passando uma no estreito. Não é essa não que eu estou falando. Que isso aí você precisa. Que o irmão Pereira tem um ministério de oração, isso é verdade. Eu estou falando que você precisa aprender a orar, para não ficar dependente dos outros. Para toda hora não estar perreando os irmãos para orar. Você precisa ter um ministério de oração para ajudar os outros. Então, há pessoas que nunca querem aprender, elas nunca se preocupam, elas estão, não, esse estágio aqui está bom, está só no joelho, mas está bom, só no tornozelo, mas eu estou dentro d'água. Então, quando eu estou numa emergência, eu chamo o Pereirinha. Gente, vamos aprender a orar. Vamos aprender a orar. Porque Paulo já dizia, nós não sabemos orar. Então, se a gente não sabe, pressupõe que há uma necessidade de aprendermos. Há uma expectativa nossa, deve haver, em aprendermos a orar. Então vamos nos reunir para orar. Vamos frequentar as reuniões de oração. Vamos visitar, inclusive o irmão Pereirinha tem uma igreja na casa dele. Quem já foi? Levanta o braço. Olha aí. Olha aí, tem uma pessoa que foi. Você precisa de orar. Não é aquela oração automática. Não é a oração formal. Deus não gosta de formalismo. Deus detesta falatório vão. Deus odeia repetitividade. Deus não quer essa oração de boca para fora. Deus odeia oração com chavão. Vai dar tudo certo em nome de Jesus. Isso tudo é chavão. Não faça disso a sua oração. A oração é algo mais profundo. Você precisa se colocar diante de Deus todo dia e colocar a sua mente diante do céu e: Senhor, sonda-me, conhece os meus pensamentos. Você precisa, terceiro, de congregar. Você precisa da congregação. Você precisa da congregação. Você precisa da congregação. Eu passaria a noite dizendo, se soubesse que de manhã você ia se convencer. Porque Paulo já dizia, não sou eu quem está dizendo. Não deixando de congregar-vos, disse Paulo, como é costume de alguns. Na falta da congregação, você esmorece mais rápido. Você falha antes que chegue ao próximo estágio. Você não tem coragem de passar para o próximo estágio, porque falta a ajuda do irmão, que é bíblica. Falta o braço no ombro, você não está lá. Falta aquela bênção que no dia que a missionária esteve aqui, você recebeu, mas também no dia que a missionária não esteve aqui, também a bênção, viu? Fica sabendo? Você precisa de congregar. Você precisa, para ascender na escala, na vida espiritual, você precisa de renúncia. A coisa mais difícil que tem é renunciar. Você precisa praticar ou aprender a praticar a renúncia. Renunciar ao eu, as coisas que lhe dominam. Começa devagar. Você não vai tirar tudo de uma vez. Você não amanhece totalmente curado só porque aceitou Jesus na noite anterior. Não existe isso. Você precisa provocar uma vontade, ou melhor dizendo, quem provoca é o Espírito Santo. Você precisa responder à provocação do Espírito Santo quando diz para você renunciar. Você precisa aprender a perdoar. Você precisa aprender a perdoar. Nós precisamos aprender a perdoar. Gente, depois de 4 anos, eu vi que de oração sem parar, quase diariamente, algumas vezes, 3 vezes por dia, eu vi que no meu coração estava mais leve. 4 anos, meu coração estava mais leve. Mas não vou dizer que consegui perdoar totalmente, né? Se for na fundo mesmo assim, ainda tem umas coisas para dizer. Nós precisamos aprender a perdoar. É difícil, mas tem que aprender. Como ascender, como passar para a escala próxima, sem perdão.
sem saber o que é humildade, bondade, solidariedade, alegria, na provação, modéstia, temor, simplicidade, profundidade, caridade, espontaneidade, obediência, reverência, adoração, comunhão, seriedade. Não espere que o rio de água viva venha até você. Não espere que ele passe por você e leve como torrente. Tem muita gente que fica esperando o tempo todo que o Espírito dê uma explosão assim, um dia amanheça o Espírito Santo dentro do seu quarto, assim, com um anjo e tudo, uma legião, e tome você e transforme num ser totalmente santo. Isso não existe, isso nunca vai acontecer. Dessa forma, não. Que o Espírito Santo está conosco, sim. Que anjos aparecem também, acho. Que ele faz intervenções grandes, sim. Mas a espiritualidade não é você esperar que o Espírito Santo venha transformar você, estando na sua competência o fazer. Está na sua competência o perdoar, o amar, o envolver-se com a igreja, o ler a Bíblia, partir para o trabalho de Deus. Então não espere o rio vir até você. O homem colocou, chamou o profeta e levou, conduziu pelo rio que ia no tornozelo, joelho, cintura. Você vai, você não fica parado. Quanto mais você se rende, mais se aprofunda na vida com Deus. Para concluir, irmãos, a igreja desta geração precisa de uma intervenção divina. Nós precisamos de um avivamento. Precisamos de uma intervenção do céu, de uma visitação especial de Deus. Nós temos que nos ajoelhar todos os dias e clamar por isso. Senhor, abre os céus, como disse o profeta Isaías no capítulo 64. Ó Senhor, se abrisse, se fendesse os céus e viesse, descesses, como quando o fogo inflama nos gravetos para ferver e faz ferver a panela. Precisamos de um avivamento para combater as heresias que assolam a igreja do Senhor. Quando a época é de seca, é de esterilidade, então muita coisa do mundo entra na igreja e a influencia. Então tem gente que, como não vive uma vida com Deus, no nível pelo menos de água na cintura, a pessoa está com o nível nos pés, então ela absorve coisas do mundo, coloca dentro da igreja. Ela vive a filosofia do mundo, a filosofia secular. É como Saul. Deus mandou que ele fosse à guerra e aniquilasse os amalequitas. Deus disse: não quero nada de Amaleque, nada. Mas ele foi e achou que uma das ovelhas, as ovelhas de Amaleque, gente, que perigo. Ele percebeu que eram muito bonitas. Embora Deus tenha dito a ele: não traga, ele disse, pensou consigo mesmo, né? Depois ele disse: foi os meus auxiliares que acharam bonito. Mas era ele, né? Ele podia ter dito que não, ele era o rei. Então ele disse: são muito bonitas, essas aí nunca teve em Israel, nunca vi. Essas aí não tem para vender. Eram ovelhas para o sacrifício. Veja bem, ele levou as ovelhas para Israel. Samuel, o profeta, encontrou, perguntou a ele: está tudo bem? O rei Saul disse: tudo bem, fiz tudo como está, como Deus mandou. Samuel disse: é verdade isso que está dizendo? Pois o que é que significa este balido de ovelhas? Essas ovelhas dizendo mé. Acordou, né? O que é que significa isso? Esses cabritos, essas ovelhas gritando mé aqui perto de mim. Quando você acha uma coisa bonita e acha que Deus vai gostar só porque você gosta, Saul perdeu o reino. E Samuel disse: está tudo contra. Rebelião é como pecado de feitiçaria. Isso foi visto como rebelião. Não tem mais graça, acabou. Deus se retirou.
Então, você precisa ver que a época em que estamos é uma época de crise, em que volta e meia a palavra de Deus tem sido a causa de muitos problemas da igreja, porque ela falta, porque ela não é pregada, porque ela não é ensinada, porque os crentes não se interessam, porque ninguém mais está lendo a Bíblia em tese, porque o povo está fugindo dos cultos de doutrina, da escola dominical, dos cultos de domingo. As pessoas querem o ambiente igual a secular. O ambiente de igreja está secularizado, está se secularizando. Então, nesse nível, as pessoas que vivem lá trazem também muita coisa para dentro da igreja de Deus. É preciso saber o dia, é preciso ter discernimento para, no dia em que as ovelhas de Amaleque berrarem dentro da igreja, você repreender. Isso não. Nós precisamos de um avivamento para combater o misticismo. Há pessoas que só conseguem adorar a Deus misticamente. É preciso combater. Do misticismo para a superstição é um passo. Há muita superstição no meio do povo de Deus. A falta de esclarecimento da palavra. É preciso um avivamento para combater o emocionalismo, a idolatria. Pensa que só tem na igreja católica a idolatria? Também nós temos idolatria. Nós, os crentes, fazemos muito, eu comumente vejo por aí, culto à personalidade, cultuar pessoas. Nós fazemos isso em nome de Deus. A pretexto de estar reunidos, fazemos isso. É preciso, obviamente, para combater o liberalismo teológico, o humanismo, a ortodoxia morta. Não existe nada mais grave do que uma igreja bem ortodoxa, totalmente firmada na palavra, com a teologia concreta, bem colocada, mas uma igreja morta. Porque a teologia, meramente em si, não transforma, apenas adestra. A teologia adestra. Multidões de pessoas vivem na internet, se deixando adestrar pelas as melhores teologias, ainda bem, que são as melhores. Mas isso não transforma e não faz das pessoas espirituais e transformadoras e profundas e mudadas e transformadas em Cristo. A teologia não transforma. Nós precisamos acabar com a ortodoxia morta, que diz que só porque eu tenho um nível doutrinário, intelectivo, razoável e correto, então está tudo bem, eu vou para o céu e está tudo resolvido. Não está. A ortodoxia morta mata. Pode ser que esteja certo teologicamente, mas mata. Precisamos combater a política eclesiástica, o divisionismo, o esfriamento espiritual e a maior das todas as pragas que tem assolado a igreja de Deus hoje, a mercantilização do evangelho. Vende-se o evangelho como se vende. Eu vi uma propaganda de um sujeito, chama esse sujeito, o cara não era pastor, com aquele papo na televisão, com um papo de vendedor de óleo de peixe-boi. Sabe o que é isso? Aquele cara que lá no interior ficava no meio da praça vendendo óleo do puraquê, fazia uma propaganda danada, e quando as pessoas estavam meio convencidas, quase que cambaleantes, ele dizia, é tanto. Então foi o cara que disse, não sei, telefone para cá que você vai receber uma bênção. Disse 50 vezes, e depois disse, agora mande R$900 para você receber a bênção. Depois que a pessoa estava quase se deixando dominar. Isso é o fim, né, irmãos? Mercantilização do evangelho. Deus está enviando, sempre está enviando alguém para medir o nível de água onde você está. Diante de você há um anjo, você que prefere um anjo, pois é, tem um anjo ao seu lado. Ele está medindo para você saber onde é que você está. Amém? Deus te abençoe. Amém. Deus nos abençoe, irmãos.